Olá, hoje a gente vai falar sobre ovoides. Tá? A ovoidização é um processo pelo qual o espírito desencarnado faz vários processos de degeneração do espírito. O espírito propriamente em forma humana, ele assume uma forma ovular. Ele se torna uma espécie de casulo, um involúcro para a qual a consciência, em seu último estágio, antes que ocorra a perda definitiva de seu corpo perispírito, ou segundo a segunda morte. Tá? Quando a consciência ela entra nesse processo de estagnação, devido geralmente a uma grande crise interna, causada ou por um grande remorso, ele se inicia-se uma espécie de circuito fechado de pensamentos e emoções, culpa e autopunição. Para chegar nesse estado de ovoide, é preciso que a dor e a culpa seja tão imensa a ponto que a consciência de se enclausurar, como se ela se aprisionasse dentro de um ovo astral, onde sem parar ela se rememora de seus débitos para com a humanidade e a vida, numa espécie de monomania autodestrutiva. A monomania é uma espécie fixa. Então cuidar dos seus pensamentos, seus sentimentos é um dos principais fatores que vão te auxiliar nesse processo. Então o espírito nesse caso ele se pune a ponto de desejar destruir-se com consciência e perder sua existência imortal. Este ovo casulo é o que restou do corpo espiritual, cuja forma de deterioração, à medida que a consciência vai perdendo a sua forma humana, esse despojos residual vai se deformando ao redor do seu corpo mental, como uma capa ou involúcro, dentro de qual então o espírito hiberna, refém de si mesmo. A forma de ovoide do corpo mental doente, ele guarda na memória o registro de todos os órgãos de sua personalidade, como o DNA, todos os registros do seu corpo físico. Então, na maioria dos casos, esses espíritos infelizes eles não têm consciência do que lhes ocorre, mas isso vai sim depender do seu desenvolvimento intelectual e da atividade mental desse espírito. Imersos que geralmente estão em suas culpas, punem-se mentalmente, o que acarreta a sua perda do seu corpo espiritual, ou seja, ele perde a sua forma humana. Porém, mesmo nesses estados, há espíritos de grandes atividades mental e intelectual, e mesmo nos estados de ovoides, conservam sua capacidade de racionalizar e de agir, embora de uma forma um tanto limitada. Antes de se tornar um ovoide, o espírito passa por um estágio conhecido como zumbificação. Assiste ainda com uma certa lucidez à perda progressiva de sua forma humana e tenta reassumir essa forma que se esvai ao pouco, tentando se apossar da matéria de outros seres, como se fosse um zumbi. Ele se arrasta pelo solo astral sem nenhum impulso de se modificar-se interiormente. Se contorce, geme, rasteja e vai se extinguindo, semelhante a um ataque epilético de longa duração, até que por fim sucumbe-se ao preço da própria rebeldia e culpa e acaba ficando nesse estado totalmente limitado. As funções do espírito temporariamente são suspensas e todos os seus impulsos e experiências passam a ser vinculadas ao corpo mental e por ele dirigidas, ainda que este também esteja em um certo grau de degeneração. Devido à condição anormal que se encontra, ele fica nesse estado durante muito tempo. A gente pode entender que também, após a segunda morte, o espírito é reabsorvido pelo ambiente do plano astral. Da mesma forma que após a morte do corpo físico, sua matéria são reabsorvidas pela natureza e pelo ambiente material, para serem reaproveitadas em outras elaborações. A transformação no corpo espiritual em ovoide acontece de forma gradual, lenta e não é imediata ou direta. São raros os casos em que isso ocorre ao longo do processo, irá tomando outras aparências, exatamente como os zumbis dos filmes de terror vão se degenerando cada vez mais, até chegar à forma de ovoide. Esse estado persistirá até que o espírito tenha vontade de corrigir-se ou continuar seu processo de evolução, pois ele está ali encapsulado, mas não retrocedeu, está apenas congelado, vamos assim dizer, no ponto onde parou. Muitas coisas que podem... O que pode causar essa degeneração do perispírito? A gente vai falar de duas causas principais. Uma delas são a inexperiência espiritual. O espírito ainda primitivo, que desconhece por completo a vida após a morte, ao se ver no plano astral,
sente um medo profundo do desconhecido. Retira-se do convívio com outros seres, mantendo seus pensamentos restritos à vida material perdida. A fixação do pensamento pode comprometer a sua forma perispiritual. Suas emoções e pensamentos ficam restritos a esse círculo fechado, que com o tempo o levará progressivamente à perda da forma humana, até se retrair dentro de uma forma oval, se transformando em várias coisas que existem em zonas umbralinas. Tá? Grandes criminosos, espíritos que são culpados de crimes hediondos contra a humanidade e que depois eles acabam não suportando a visão e a lembrança das atrocidades cometidas em desfavor do progresso. Tornam-se espíritos dementes sobre o peso da imensa culpa e do remorso destruidor. Atormentados com sua própria crueldade, vestem-se numa hipnose dos sentidos, causando a retração do perispírito. Tal como o caso anterior, esses espíritos vilões da humanidade também podem se degenerar não por remorso ou culpa, que às vezes não representam, mas pela recusa em reencarnar, detendo assim o progresso que poderiam obter. Preferem se manter nesse estado íntimo de ferocidade, fugindo indefinitivamente de novas encarnações. Devido à atração inevitável da gravidade terrestre, o corpo etérico vai se modificando ao longo do tempo. Alguns espertos recorrem à ciência astral ou aos recursos de magias, erguendo sua volta poderosos campos magnéticos de concentração molecular, o que pode retardar o processo de ovoidação, mas é impossível burlar a lei. Somente através da reencarnação, que o espírito que perdeu sua forma física e espiritual poderá plasmá-la novamente de forma duradoura, causando várias sequelas caso eles reencarnem depois de um tempo, porque o corpo astral ele reflete o seu corpo físico. Tá? Quando o espírito, nesse estado, mostra condições de continuar sua marcha evolutiva, será conduzido a um útero, físico ou espiritual. A gravidez espiritual, em linhas gerais, ocorre assim. Os espíritos que já aprenderam condições de serem ajudados passam por uma redução de sua forma ovoide e são acoplados ao útero extrafísico de um espírito de psiquismo feminino. Haverá então um acoplamento áurico entre ambos. A matriz do útero materno perispiritual, juntamente com os modelos mentais da mãe desencarnada, irá moldar novamente a forma humana ao ovoide. Em outras palavras, isso gerará um novo perispírito, tal como a gravidez material é gerada por um novo corpo físico para o espírito. São escolhidas para essas tarefas recentes mães desencarnadas. Embora esse fenômeno pareça muito fantástico, não é raro de ocorrer. Muitas vezes acontece em mulheres encarnadas e resultam nas gestações psicológicas. Depois desse processo, aí sim o espírito estará apto para reencarnar num corpo humano novamente. Essas entidades elas podem ser perigosas, pois elas se transformam em vampiros astrais, buscando seres com afinidades para estabelecer sintonia, num processo conhecido como simbiose. São muito utilizados nos casos de obsessões complexas e graves, por espíritos obsessores que os colhem no plano astral e o enxertam no espírito de suas vítimas. Bom, está falando aqui sobre os ovoides, como eles são. Pode sim haver utilização, não é tão incomum, tá? Então a gente deve sempre pensar nos nossos pensamentos, na nossa forma de agir e entender a necessidade do seu auto-perdão. Tá? Isso pode e é um dos fatores que podem a gente levar a esses estados. Obviamente que existem muito mais fatores que levam a isso, mas hoje, de uma forma resumida, é o que a gente precisa começar a entender para entender o sistema dos ovoides. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.